Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 8 de março, nós vamos meditar de Juízes do capítulo 1 ao capítulo 4 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então hoje nós vamos iniciar o livro de Juízes e o que nós vamos ter hoje? É um mapa, né? Aquela parte que nos ajuda a entender melhor todo o contexto do livro que vamos iniciar, né? E Juízes, o próprio nome já fala, nós vamos ter vários personagens, alguns bem conhecidos, como por exemplo, Sansão, Gideão, Débora, não é? Eles vão estar aqui no livro de Juízes. Não tem ao certo quem é o autor do livro de Juízes. Acredita que deve ter sido o trabalho de mais do que uma pessoa na escrita deste livro. Nós vamos ver que o capítulo, os 21 capítulos que tem no livro de Juízes, nós vamos ter que, no resumo, nós vamos ter uma conquista, né? Que vai do Juízes 1 e o capítulo 2, ele vai falar dessa conquista de Israel que ainda era incompleta. Vai falar do ciclo dos juízes nessa segunda parte, que vai do capítulo 2 a partir do versículo 6 até o 16:31, e os erros de levitas, né, que vai lá nos Juízes do 17 ao 21. E nós vamos ver que ele vai ser escrito, né, com certeza, para os israelitas que vieram de Judá durante o reinado de Davi. O propósito desse livro é demonstrar que Israel necessitava de um rei piedoso e que este rei fosse da linhagem de Davi. Então, vamos ver como a falha, como o pecado tem consequência. E muitas vezes essa vai perdurar por um longo tempo. Eu vou deixar os mapas, né? O mapa do livro de Juízes, que é do pessoal da Educação Cristã, vou deixar lá no meu perfil do Instagram. Assim você pode olhar com calma. Capítulo 1, novas conquistas, né? Pelas tribos. Ele vai relatar que depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra ele? E respondeu o Senhor: Judá. Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que lhe caiu a sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo na tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, que pelejaram contra ele, e o feriram aos cananeus e aos ferezeus. E aí nós vamos ver que disse Adoni-Zedeque: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e ele morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram. E passaram-não ao fio da espada, pondo fogo na cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Neguebe e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo o nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu Sesai, Aimã e Talmai. E aí nós vamos ver a figura de um guerreiro, que nós já falamos deles aqui. Ele casou com Axa, que era filha de Caleb. Olha só,
Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome Debir Kiriat-Zefer. E disse Calebe: a quem derrotar Kiriat-Zefé e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha mulher, Axa. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou o jumento, então Calebe lhe perguntou: o que deseja? Nós já vimos essa história relatada lá no livro de Josué. Respondeu ela: dai-me um presente, deste-me uma terra seca, dai-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Outras conquistas. Os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá na cidade das Palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com este povo. Foi-lhe, pois, Judá, com Simeão seu irmão, e ferir os cananeus, que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamou Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, e com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, a Gaza e a Arquelon e a Ecrom, e com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. E como Moisés dissera, deram Hebrom a Calebe, e ele os expulsou dali, os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com ele. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, disseram: mostra-nos a estrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostraram-lhe ele a estrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou de Luz, e este é o seu nome até os dias de hoje. E aí a terra não conquistada pelos israelitas. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seá, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem o de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. E quando, porém, Israel tornou mais forte, sujeitou os cananeus a um trabalho forçado e não os expulsou ao todo. Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, antes continuava com eles em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quirtrom, nem o de Naalol, porém os cananeus continuavam com eles, sujeito a trabalhos forçados. Asser também não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alad, de Aquizib, de Elba, de Afeca, nem o de Rebote. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naphtali também não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalho forçado. E aí nós podemos ver que os amorreus arrendaram dos filhos de Dan as montanhas, que não deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres
em Aijalon, em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalho forçado. E aí Deus vai repreender os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e trouxe uma terra sobre juramento que havia prometido aos vossos pais. E eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança para convosco. Vós, porém, não façais aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribai os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. O que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão por laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor esta palavra, todos os filhos de Israel levantou a voz e chorou. E daí chamaram o lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-lhe os filhos de Israel, cada qual para a sua herança, para possuir a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciões, que sobreviveram por muito mais tempo depois que Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Faleceu Josué, filho de Num, sepultaram no limite da sua herança. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, toda a geração após ele se levantou, e essa geração não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal ao Senhor, pois serviram aos Balaíns e deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses daquelas gentes que havia ao redor deles, e os adoravam e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor para servir Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu, e o Senhor os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhe dissera e jurava, estava em grande aperto. E suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão daqueles que os pilhavam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoravam, e depressa se desviavam do caminho por onde andavam os seus pais e obedeciam aos seus pais na obediência ao mandamento do Senhor, e não fizeram como os seus pais. Quando o Senhor lhe suscitara juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, dos seus gemidos, por causa daqueles que o apertavam e o oprimia. Sucedeu, porém, que falecendo aquele juiz, reincidiam todas as piores coisas, né? Eles voltavam à prática de adorar aos outros deuses, servir a outros deuses, não deixaram essas obras más. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí nós vamos ver isso por suscetível vezes, por diversas vezes, né? Assim o Senhor deixou de ficar com aquela nação e não os expulsou logo, nem os entregou na mão de Josué, né? Então nós podemos ver que aquelas nações que eles preservaram, aqueles moradores, eles foram como laço.
e eles se voltaram aos deuses pagãos, esquecendo tudo aquilo que Moisés tinha dito e que Josué também, antes de morrer, fez eles jurarem. E aí nós vamos ver os povos pagões, né? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se esqueceram do Senhor, renderam culto a Balaíns, aos postes ídolos. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão de Cusã Risataim, que era o rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Quem era? Otiniel, filho de Kenaz. Quem era ele? Sobrinho de Calebe, casado com a filha Axa de Calebe. Foi o primeiro juiz relatado aqui. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. E ele julgou Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, quanto qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tomaram então os filhos de Israel a fazer o quê? O que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, para que se levantasse contra Israel. E juntou-se consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. E aí Deus vai levantar Eude. Então, os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si o punhal de 2 gumes e 2 comprimentos de couro, cingiu debaixo das suas vestes do outro lado direito. E levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon um homem gordo. Tendo entregado o tributo, se despediu a gente que trouxera e saiu com ela. Voltou do ponto em que estava, as imagens de escultura ao pé de Gigal, e disse ao rei: tem uma palavra secreta, diz ele, ó rei. E o rei disse: cala-te. Então todos os que se assistiam saíram da presença do rei. Então Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tendo a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda e puxou o punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um prostíbulo, passou pelo vestíbulo, e depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-a. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida, ele está aliviando o ventre na privada, na sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e a abriram, e eis que o seu senhor estava estendido, morto em terra. Então Eude escapou enquanto eles demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele as montanhas, indo ele à frente. Segui-me, porque o Senhor entregou nas nossas mãos os nossos inimigos moabitas. E desceram após ele, tomaram o val do Jordão
contra os moabitas e nenhum deles deixou passar. Naquele tempo, feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sobre o poder de Israel, e a terra ficou em paz por 80 anos. Depois dele foi Sagar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos todos os dias estar atentos à Tua voz e prontos para obedecermos os Teus mandamentos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.